Salve, salve quebrada! Seja bem-vindo ao The Quebrada Podcast. Se você quer gravar o seu podcast, a gente tem espaço aqui, a estrutura completa para te acolher. Se você quer participar do meu podcast, me chama, meu contato tá aqui na descrição. Me chama aí pra gente verificar o melhor dia e horário para você. E confira agora os nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui do canal. Nosso parceiro Leão Multimarcas, com os melhores veículos com garantia, laudados, estrutura, a melhor negociação aqui de Ferraz de Vasconcelos. Você encontra o telefone, endereço e rede social aqui na descrição do vídeo. Clica e confira. O nosso parceiro Apple Black Oficial está com a linha completa da Apple, linha completa Xiaomi, linha de videogames e muito mais. Confira no telefone dele ou no link aqui na descrição do vídeo. Autocuidado masculino é a nossa imagem e principalmente o nosso cabelo. Street Barbershop é o parceiro do nosso canal, cuida muito bem de mim e tá aqui o link na descrição. Então se você quer também ter realçar a sua beleza, dar aquele corte de cabelo, fazer uma progressiva, fazer um alisamento, luzes e todo o procedimento capilar, Matheus Barber tá aqui para atender você. O link na descrição. Nosso parceiro G-Pharma, farmácia que entrega medicamento na sua casa através de motoboy. Então se você não precisa ir na farmácia, eles entregam diretamente. Mas se precisar, eles ficam na Avenida 15 de Novembro, ali próximo ao Castelo, muito bem localizada e tem disponibilidade para atender via WhatsApp. O link tá na descrição. Automoto Escola. Se você quer tirar a carta de carro, moto, aprender como fazer uma baliza, perder o medo de dirigir, a Auto Escola Invicta com certeza é a melhor opção de Ferraz de Vasconcelos, com preços totalmente acessível e negociação muito boa. Então, link na descrição, chama a Auto Escola Invicta e vai tirar sua carta. Academia Pano Bianco Ferraz Centro. Uma das melhores estruturas que a gente tem em Ferraz de Vasconcelos, disponível para você treinar e é parceiro do nosso canal. Condições especiais você vindo através da nossa indicação e o link deles tá aqui na descrição. Olha a estrutura dessa academia. Gente, top demais. Nosso parceiro The Quebrada Lanches, que também mata a nossa fome aqui sempre à noite quando estamos aqui precisando comer. A gente pede um lanche aqui no estúdio ou a gente passa lá e come o lanche. Então se você quer comer o melhor lanche de Ferraz de Vasconcelos, esquece o Mac e chama o The Quebrada Lanches. O link tá na descrição. Nosso parceiro Marmitex do Covic, que tem as melhores refeições, entrega Marmitex pra gente aqui quentinho no estúdio. Sempre que a gente tá corrido, eu ligo lá, eu entro no aplicativo, peço a comida e chega rapidinho. Então você faça o mesmo. O link tá na descrição. Nosso parceiro Xodós Pet Shop, que cuida da nossa cachorra com carinho, com atenção. Tem Taxi Dog, busca e leva na sua residência. Então se você quer cuidar do seu pet com a melhor atenção, Xodós Pet Shop Ferraz de Vasconcelos. O link tá na descrição. Nosso parceiro Mogi Fibra, a melhor internet de Ferraz de Vasconcelos, você confere aqui na descrição. As melhores promoções, com o melhor alcance, os melhores pacotes de serviços agregados aqui da cidade. Eu sei que você quer transformar a sua TV num conteúdo smart, precisa assistir muito filme, muita série, muito desenho, e a Lunemave tem a solução para você, com vários aparelhos e vários sistemas ali para você transformar a sua televisão e ter muito conteúdo à sua disposição. O link está aqui na descrição, chama eles que dá negócio. E se você quer conhecer os melhores rolês, a página O Que Encontrar mostra para você, de diversos rolês para você comer, para você conhecer, nas cidades. Então assim, se é uma página de rolê, de dicas que você quer, O Que Encontrar é a melhor opção e é parceiro nosso também. Então, o link tá aqui na descrição e confere lá no Instagram deles, @oquemencontrar. Salve, salve quebrada! Seja bem-vindo ao The Quebrada Podcast. Se você quer gravar o seu podcast, a gente tem espaço aqui, a estrutura completa para te acolher. Se você quer participar do meu podcast, me chama, meu contato tá aqui na descrição. Me chama aí pra gente verificar o melhor dia e horário para você. E confira agora os nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui do canal. Nosso parceiro Leão Multimarcas, com os melhores veículos com garantia, laudados, estrutura, a melhor negociação aqui de Ferraz de Vasconcelos. Você encontra o telefone, endereço e rede social aqui na descrição do vídeo. Clica e confira. O nosso parceiro Apple Black Oficial está com a linha completa da Apple, linha completa Xiaomi, linha de videogames e muito mais. Confira no telefone dele ou no link aqui na descrição do vídeo. Autocuidado masculino é a nossa imagem e principalmente o nosso cabelo. Street Barbershop é o parceiro do nosso canal, cuida muito bem de mim e tá aqui o link na descrição.
Então, se você quer também ter realçar a sua beleza, dar aquele corte de cabelo, fazer uma progressiva, fazer um alisamento, luzes e todo o procedimento capilar, Matheus Barber tá aqui para atender você. O link na descrição. Nosso parceiro G-Pharma, farmácia que entrega medicamento na sua casa através de motoboy. Então, se você não precisa ir na farmácia, eles entregam diretamente. Mas se precisar, eles ficam na Avenida 15 de Novembro, ali próximo ao Castelo, muito bem localizada e tem disponibilidade para atender. Salve, salve quebradas, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do De Quebrada Podcast. Hoje estaremos falando aí, para variar um pouquinho, sobre política. Brincadeira, gente. Vocês sabem, estamos aí no período eleitoral, então estamos trazendo aqui os candidatos para falar, pessoas especialistas nas eleições, especialistas em política local, para falar um pouco sobre o nosso cenário, sobre mudanças, sobre o que a cidade precisa e como que a gente pode fazer para melhorar. E também para a gente escolher melhor os nossos candidatos aí. Então, De Quebrada tá abrindo esse espaço para vocês conhecerem a história, a trajetória e a visão política de cada um que passa por aqui. E na hora no dia 6, escolher melhor o seu candidato aí, não votar em troco de R$100, beleza? Então, estamos aqui, galera, com Roberta Nascimento. Roberta, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. E seja bem-vinda ao De Quebrada Podcast. Primeira de muitas. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer estar aqui, acompanhar o seu programa, né? Eu sempre tive vontade de estar aqui participando e hoje chegou o nosso dia. Mulher, eu vou falar pra você e eu falo pra todo mundo. Tem vontade de participar do meu programa? Manda mensagem. Manda mensagem que a gente dá um jeito de marcar na agenda, pô. A gente é aberto a bater papo com a galera. E principalmente quando a pessoa tem interesse em estar aqui. Sim. E aí acho que flui muito melhor. Então, que bom saber disso. Sim, Fico feliz. Sempre tive uma admiração pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Já ouvi falar muito bem de você, temos amigos em comum. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Imagina. Obrigado. Fica à vontade de estar em casa, tá? Quebrada em casa. Então, né, como todos sabem, eu faço parte hoje do governo da Priscila Gambale. Recebi o convite para participar do governo no final do ano passado. E aí, junto com o convite também, a ideia de ser candidata a vereadora. Eu que já fui conselheira tutelar por 6 anos aqui no município, né? Atuei aí na defesa da criança, na garantia dos direitos da criança e do adolescente. Também trabalho no governo de transição de governos desde 2004, como eu acabei de falar aqui para você em off. Participei do governo do Jorge Absanra, participei do governo do Zé, participei do governo... trabalhei com o Rafu e agora estou inserida no grupo da Priscila, que para mim é uma grande honra. Para mim, uma das melhores gestões que já houve aqui em Ferraz de Vasconcelos é o da Priscila. Ela tem todo o mérito por tudo que vem acontecendo, o crescimento, a mudança da cidade, né, o progresso. Uma mulher engajada, uma mulher comprometida, com bastante responsabilidade, na qual eu tenho bastante orgulho de fazer parte, de estar ali ao lado dela, lutando por Ferraz de Vasconcelos. E aí, eu venho também para fazer a renovação na Câmara, né? A Câmara precisa de mulheres para brilhantar ali, para olhar mais para as mulheres, para as questões das mulheres, para defender as questões relacionadas às mulheres. Eu acho que falta muito isso, mulher inserida na política, mulheres que tenham realmente vontade de pôr a cara, que tenham coragem de vir e de concorrer, de participar e de ganhar. Porque eu acho sim que a Câmara tem que ter ali 2, 3, 4 mulheres, até mais, para fazer parte ali, né, para poder fazer a diferença. Assim eu penso. Cara, eu concordo muito com você e é uma tecla que eu bato sempre, né? A gente precisa de mulheres na Câmara. E um outro ponto que eu bato sempre também, que a galera precisa ter atenção, Roberta, você vai entender que você está mais tempo que eu na política de Ferraz, que toda vez que eu falo com alguém sobre política, mas que Ferraz só vive na página do noticiário de polícia, que Ferraz é uma cidade corrupta. Cara, aconteceu o que teve que acontecer na nossa cidade, só que quando você olha para a Câmara dos Vereadores, tem muitos ali que estão desde a época dessa corrupção. Então o Filó foi preso. Quem estava na Câmara Municipal dos Vereadores na época do Filó? Alguns são os mesmos daquela época. Praticamente os mesmos. E por que a gente troca de prefeito e não troca de vereadores? Exatamente. Esse questionamento a gente deixa para a população, né? Por que não a renovação da Câmara? Por que sempre os mesmos? A gente costuma ouvir por aí que existe cadeira cativas, né? Tem candidato que está lá, tem vereador que está lá há mais de 12, 16 anos. Tem gente que saiu e periga voltar, né? Uhum. Ninguém quer abandonar. Mas, assim, tem que fazer um trabalho de excelência. Tem que fazer, de fato, o que faz um vereador.
né? O trabalho de um vereador: fiscalizar a gestão, criar leis, ser o mediador da população com a gestão. Pouca gente sabe quais são as atribuições de um vereador. As pessoas não sabem. E aí entra naquilo que você falou: não vende o seu voto, porque se você vende o seu voto, você dá direito do seu vereador só ir lá, participar da sessão, assinar alguns papéis e ir embora para casa. Ele não precisa prestar contas para você uma vez que ele comprou o seu voto. Eu acho que as pessoas têm que colocar isso na cabeça. A gente fala que Ferraz é uma cidade dormitória. Muita gente, ô Júnior, não sabe em quem vai votar, porque não sabe quem são os candidatos que tem na cidade. E por isso, porque não sabe quais são as propostas, não sabe quem são as pessoas, quem está colocando sua cara. E aí, no dia, não sabe em quem votar. Às vezes pega um papel no chão, ou pergunta para a vizinha em quem eu voto, ou vai lá e vende o voto. Enfim, e nisso a coisa vai se perpetuando por anos e anos. E é por isso que eles continuam lá, fazendo o que sempre fizeram, né? Eu não tô aqui para falar mal de ninguém, mas eu acredito sim que tem que fazer a renovação, tem que renovar, as pessoas têm que parar um pouquinho do seu dia e ouvir as propostas dos candidatos, desses candidatos que vêm novos, né? Fazendo a mudança. Então, é muito importante esse momento, parar e analisar. Esse espaço que você está abrindo aqui é excelente, porque a gente pode se posicionar, podemos mostrar a nossa cara, quem somos, quais são os nossos objetivos, quais são as nossas propostas. Eu acho que a população tem que se atentar a isso, né? Eu sempre falo que os governantes não querem que as pessoas sejam atentas à política, né? A política, eu acho que ela tinha que ser matéria obrigatória na escola. Deveria existir ciência política na escola. Porque assim eu acho que mudaria bastante coisa no nosso país. As pessoas iriam escolher melhor os seus candidatos. As pessoas iriam analisar melhor os seus candidatos. E fazer a escolha certa. Então, Júnior, eu acho muito importante isso. Em relação às mulheres se posicionar na política, é o que eu falo para as minhas colegas, né? Todas nós, apesar de sermos concorrentes na política, somos amigas e conversamos, trocamos ideias, né? Eu falo assim, nós, é diferente dos homens. Os homens acordam de manhã e vai dormir falando de política, quem está no hall político. As mulheres não, a gente não tem essa liberdade, porque a gente já acorda com as nossas funções de mãe, de dona de casa, vai para a escola, vai para o trabalho. Então, a gente não tem esse tempo que os homens têm. Então, a gente já sai em desvantagem. E aí eu falo, mulheres, se nós quisermos se nós quisermos chegar lá, nós vamos ter que nos unir. Nem que a gente monte um grupo para falar de política os próximos 4 anos. E desse grupo, a gente sinaliza quem vai conseguir se sair melhor, faz cálculo, faz conta, uma abre mão, outra abre mão e vai para cima, empurrando a outra. Porque quando chegar lá, por exemplo, uma amiga, vamos supor que seja eu, vamos supor que o grupo aposte em mim. Chegar lá, sou vereadora. Eu puxo meu grupo para fazer parte do governo. Então, acho que assim, parece utopia, parece loucura, sim. Porque muitas das vezes as pessoas não querem abrir mão. Mas eu acho que a gente tem que ir um degrau por vez para a gente conseguir alcançar, né? Hoje o grupo político, eles principalmente o grupo da prefeita, da Priscila Gambale, eles valorizam muito a mulher. Mas ainda falta um pouco mais para a gente poder alcançar, para a gente poder chegar. Precisa pegar mais na nossa mão para puxar a gente mesmo e levar para frente. Eu acho que isso pode melhorar a partir do nosso posicionamento, né? Como eu digo, quando a gente se unir e discutir política e traçar metas, traçar estratégias, buscar partidos, ser presidente de partido, para poder chegar fortalecida lá no próximo mandato, entendeu? Acho que aí sim a gente vai conseguir mudar essa história um pouco da mulher na política aqui em Ferraz de Vasconcelos. Cara, é muito bom ouvir a sua fala. E assim, você vai falando e na minha mente já começa a buscar referência, sabe? A gente vê que a mulher ela conseguiu o direito de votar há pouco tempo. Né? Os direitos da mulher, eles são muito recentes. O direito de voto, o direito a pedir divórcio, o direito à separação, a uma vida livre, né? E a mulher ainda, ela tem muito... Posso estar equivocado, mas assim... Ainda existem muitos paradigmas que prendem a mulher. Então, a mulher que, por exemplo, que começa a sair muito, ela é mal falada. A mulher que se posiciona à frente do marido, por exemplo, num casal... que o homem é frouxo, e aí o cara não aceita, sabe? Entra aquele negócio do ego. Então, acho que o que falta para a mulher se posicionar um pouco o empoderamento. É o empoderamento e o senso de luta, sabe? O que trouxe o direito da mulher votar não foi ela ficar em casa pedindo isso, foi luta.
mulheres morreram na rua, sabe? Tiveram protestos reais de mulheres que se uniram, que tiveram grupos, né? E foram pra rua pedir os seus direitos e aconteceu no que aconteceu. Depois de tantas coisas, conseguiram seus direitos, né? E assim, uma conquista que eu vejo que é uma das mais recentes para as mulheres foi a Lei Maria da Penha, que teve uma mulher que sofreu bastante para conseguir um direito para as mulheres. Então, talvez o que falte nas mulheres hoje, principalmente nesse mundo moderno de internet, é essa rebeldia, sabe? Essa rebeldia boa de se reunir e falar, não, a gente vai ficar aqui, a gente vai fazer protesto na Câmara, a gente vai para frente da Prefeitura, a gente vai cobrar para mulheres ter mais mulheres nas secretarias, mulheres em cargos de poder, mulheres na política, sim. Com certeza, Júnior. Sabe? Eu acho que esse é o caminho, né? É como você falou, a mulher tem que se empoderar e tem que ir em busca, né? Não adianta eu ficar me vitimizando, porque a mulher não tem espaço. Porque a gente é desigual. Porque eles priorizam tais candidatos e não olham para nós. Mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Uhum. A gente sofre, sim, os ataques? Sofremos. Eu imagino. Recentemente, a gente sofreu um ataque foi um machismo, assim, claro. Olha, eu e outra candidata aí falou assim, olha, vocês são até bonitinhas, mas eu não sei se vocês têm voto. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que se esbarrar, entendeu? Mas aí a gente vai pra cima, a gente fala, não é assim, você tá errado, assim, sabe? Coloca a pessoa no lugar. Isso me lembrou uma frase de uma certa pessoa para uma jornalista que foi deplorável também. Eu posso imaginar de quem tenha sido. Eu só não te estupro porque você não merece. Né? Prefiro nem comentar sobre esse cidadão. Terrível. E tem gente que apoia, hein? Veste a camisa e vai Sim. pra caminhar, pra passeata, e pega avião aqui e vai pro Rio de Janeiro. Eu olho assim, falando, não consigo acreditar nisso. Não consigo acreditar nisso. Enfim. E aí aqui em Ferraz a gente sofre isso. A gente sente na pele. Você escuta assim, aquela ali é Alice no País das Maravilhas. Ela acha que vai dar certo. Não vai ter 100 votos, não vai ter 200 votos. Esse tipo de afrontas que a gente tem que ouvir. Mas a gente está se fortalecendo, a gente sabe da nossa caminhada, do nosso trabalho. Uhum. Eu saio na rua, eu recebo mensagens no meu celular de senhoras de idade, de senhores de idade. Minha filha, Deus te abençoe, vai pra frente, nós vamos votar em você, incentivando a gente, as crianças também, as nossas amigas. Então, assim, isso que nos traz força e garra pra gente ir além, de pessoas que realmente conhecem a gente, conhecem o nosso trabalho, sabem do que a gente é capaz e apoia a gente. Eu falo que se fechou as urnas, eu tiver 100 votos, vai ser meus 100 votos, os meus 100 votos conquistados e garantidos ali de pessoas minhas que confiaram em mim, que acreditaram no meu trabalho. Então, assim, para mim não existe derrota nessa eleição. Independente do número, eu vou ser vitoriosa. Uhum. E se a população entender que eu realmente devo estar lá, eu mereço estar lá, eu vou estar. E vou fazer a diferença. Você é uma vereadora atuante, na qual você vai acessar, você vai encontrar. Não você é vereadora que troca de número, vereadora que não vai na Câmara, que vai uma vez por semana e olhe lá. Porque, assim, hoje a gente vê muitos assessores fazendo o trabalho de um vereador, né? Assessor que trabalha ali, dá o sangue, e na grande maioria mulheres. Dá o sangue, coloca a cara, que tá lá todos os dias. Existe um protocolo? A gente sabe que existe. Olha, é dia de atendimento, é dia de ir pra rua, é dia de fiscalizar. Qual o dia que você foi no posto de saúde e você vê um vereador fiscalizando lá? Nem vídeos. Qual o dia que você foi numa escola, numa creche, e você vê um vereador fazendo uma fiscalização? E desculpa falar, talvez eu possa estar errado também. E quando você não vê, por exemplo, vereadores que são favoráveis ao governo. Você vê quem vai fiscalizar. Por exemplo, agora em época de eleição, só aparece em época de eleição também. Então agora em época de eleição aparecem as pessoas não pra fiscalizar, mas pra criticar. Porque é oposição. Que é oposição. E quem é favorável? Também não vejo se posicionando. Também não vai. Nem pra criticar, nem pra falar que tá bom. Eu falei pra prefeita, prefeita, você é uma pedra no seu sapato. Ela falou, não, você vai ser minha parceira. Eu falei, vou sim. Mas eu também vou cobrar a senhora. Ela falou, esse é o trabalho. Eu falei, então tá bom. Então, assim, uma coisa, outra coisa. Porém, assim, eu gosto muito do trabalho dela, admiro muito. Eu vejo muita mudança aí na saúde, na educação, na infraestrutura. Mas também não significa que eu vou fechar os meus olhos, né? Vou estar ali fazendo o meu trabalho. Porque assim, Júnior, você concorda? Se você se tornou vereador, se as pessoas confiam no seu trabalho, acreditou no seu trabalho,
te deu essa confiança, você quer ficar só 4 anos? Você tem que fazer seu trabalho. Não é... Aquilo ali é obrigação, não é favor. Eu vou ser vereadora e eu vou fazer minha parte. Não é a parte, é o trabalho. Você vai trabalhar para a população, gente. É simples assim. Você vai fazer o seu trabalho. E as pessoas não sabem o que faz um vereador. O que faz um vereador? Vereador ajuda a gente quando precisa pagar uma conta. Vereador ajuda a gente quando precisa dar uma cesta. Quando precisa comprar um material escolar. Vereador ajuda a gente assim. Vereador faz isso, faz aquilo. E não é isso. As pessoas estão muito desatualizadas. Ser vereador não é isso. Se eu receber alguém no meu gabinete com uma demanda de cesta básica, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou analisar e vou falar, você precisa ir para o CRAS. Você precisa ser assistido pelo CRAS. Não sou eu que vou resolver seu problema. Não sou eu que vou matar a sua fome hoje. Eu não posso matar a sua fome hoje. Você tem que pegar a vara e aprender a pescar. Então você vai para o CRAS. Você tem algum problema com drogadição, com alcoolismo, que infelizmente ainda é as maiores doenças que existem. Quando eu fiz parte do Conselho Tutelar, a grande maioria das crianças que eram acolhidas, na época onde nós tínhamos 55 crianças, e era um grande histórico de alcoolismo, de drogadição, né, de famílias disfuncionais. Então a gente sabe que a grande maioria das pessoas não tem esse acompanhamento e também não quer mudar a vida. E não sou eu, Roberta, enquanto vereadora, que vou estar ali matando a fome do cidadão aqui todo dia, matando a fome todo mês, ou pagando uma conta de luz, ou pagando uma conta de água. Não é esse meu trabalho. E se eu tiver também que comprar um voto, esquece, eu não vou comprar. Eu posso ter 10 votos na urna, mas eu não vou comprar meu voto. Porque assim, a pessoa precisa acreditar em mim pelo que eu sou, pelo trabalho que eu posso exercer para ela. E não é dessa forma que eu vou conseguir. E estando lá, é utopia isso. Não é utopia. Faz o trabalho bem feito, encaminha para qual setor que é de direito. Orienta a pessoa, ajuda a pessoa a encontrar o caminho dela. Não é isso fazer. Fulano de tal, manda uma cesta básica lá. Beltrano, paga a conta de luz dele lá. Porque lá no final de 4 anos eu vou querer o voto dele de novo e da família dele. Não preciso escravizar as pessoas. É só fazer meu trabalho bem feito, ser transparente, colocar sempre igual a Priscila faz. Eu acho muito interessante a nossa prefeita. Ela, diariamente, ela coloca lá, passo a passo do dia dela. Ela presta contas à população através das redes sociais. Nós sabemos que hoje a rede social é 70%, né, de tudo. Então, eu acho muito legal esse trabalho que ela faz. E, às vezes, às 11 horas da noite, ela tá postando live, que tá fiscalizando obra. Então, eu acho muito interessante, eu acho muito legal. É isso que tem que ser feito. Ela anda nas ruas. Hoje, Júnior, a gente anda nas ruas, nas caminhadas, a população abre o portão para receber ela, tira foto com ela, agradece a melhoria. Isso é muito legal. É um reflexo de um bom trabalho. Eu tenho certeza que vai continuar. É bom que continue o trabalho bem feito, né? Sim. E assim, eu queria conhecer um pouco mais da sua história agora. Você começou a trabalhar nas eleições nos anos 2004, você falou, né? Sim. Você já trabalhava nas eleições. Mas assim, e quem é a Roberta antes disso? Qual que é a história da Roberta? Comecei muito jovem, né, nas eleições. Comecei com 19 anos. Fazer parte das eleições. Antes disso, eu só estudei. E aí, logo me inseri na política. E aqui estou, há mais de 15 anos. Nunca mais eu consegui sair da política. Cara, esse é um ponto que eu acho que é legal até saber disso. Porque, assim, a gente vê na política, por exemplo, as pessoas utilizando do cargo, da função, para se divulgar. Então, por exemplo, a Priscila, professora. A professora Priscila, vote. Doutor Rafu, ele é doutor, vote. Doutor Jorge, sabe? É sempre fulano da autoescola, sabe? É sempre a nomenclatura de uma profissão. Certo. São pessoas que, teoricamente, não teriam uma outra profissão teriam uma outra profissão além da política. No seu caso, é ao contrário. A política veio antes das profissões. Exato, exatamente. Bom, como eu comecei muito novinha, né? Aí eu fui me inserindo na política e aí fiz minha faculdade. Seus pais já eram da política? Não, meu pai veio do Ceará com 18 anos, minha mãe São Paulo, os dois são analfabetos. Meu pai é comerciante aqui em Ferraz, ele tem uma oficina de funilaria na Vila Correia há 40 anos, seu Geraldo Funileiro, é bastante conhecido. E, inclusive, meu maior cabo eleitoral.
E nós estamos na cidade, eu estou desde que nasci, eu completei 40 agora, dia 28, dia 27. E nós estamos na cidade desde que nasci, sou nascida em São Caetano do Sul, mas logo vim pra cá. E aí eu fui me formando, fui fazendo. Só que para mim a minha grande referência dentro da área pública, de fato, é o Conselho Tutelar. Uma grande bagagem lá, fiz muitos cursos. Porque assim, é até importante, o Conselho Tutelar entra no Conselho Tutelar por 3 viés. Pela política, você tem um grupo político que é um termômetro e vai lá e te apoia. Pelo salário ou pela causa. E às vezes, de maneira irresponsável, o político insere alguém lá que não sabe o que é conselho tutelar, que nunca nem pegou o ECA na mão. E aí entra lá e não sabe o que fazer, não sabe fazer o trabalho de fato. Porque você entra lá, você não estagia, você chega chegando sendo conselheiro. Da hora que você pisa até a hora que você vai embora e ainda você leva o trabalho para casa, porque às vezes você fica de plantão. No meu caso, Júnior, eu sou muito, muito franca em dizer, eu fui pela política. Meu grupo quis me apoiar, na época era o Jorge, o Edson Cury, né? E aí eu fiquei como primeira suplente com 512 votos. Caraca, 500 votos naquela época. Em 2012. É voto, hein? Aí vim assumir, logo na sequência, eu fiquei 2 anos. Aí cheguei lá no Conselho Tutelar, já tinha lá as magistradas na época, Selma Medeiros, Adriana Trajano, Armando, Anair. E aí o pessoal ficou olhando diferente pra mim, né? E eu não entendia muito bem. Depois que eu fui entender, assim, garota, você chegou aqui, você veio pela política, mas você não sabe o que é a causa, você não entende o que é isso aqui. Aí conforme foi passando o dia a dia, foi me mostrando, fui querendo aprender, fui querendo pegar conhecimento, me coloquei à disposição para fazer os cursos e tudo mais. E aí, com o tempo, fui ganhando ali o meu espaço, fui ganhando o meu respeito. E aí, na sequência, eu novamente disputei em 2016, e aí eu ganhei com 580 votos. E aí, me tornei titular. Então, eu fiquei lá 6 anos. Conheço muito da cidade. Andei muitos bairros, muitas comunidades. Entrei e saí de comunidade com criança. Então, assim, para mim, a grande experiência que eu tive foi nessa área mesmo, que é a questão dos direitos da criança e do adolescente, né? Defesa da garantia dos direitos. Você tem uma bandeira? Se você me perguntar, eu não tenho uma bandeira. Eu acho que a gente tem que atuar em todos os nichos. Hoje também eu trabalho com as idosas, né? Eu fiquei na coordenação dos cursos de artesanatos e também foi uma experiência incrível. As idosas, as pessoas da melhor idade aqui são muito sedentas, são carentes de atividades, né? E esse governo trouxe para elas uma grande oportunidade de estarem ali aprendendo, de estar sendo menos ociosas. Então, a cultura tem esses cursos, né? Nas quais elas têm inserido lá as senhoras de idades, que são as prioridades. Eu acho muito legal porque é um público muito carente que precisa de atenção. Você fala, mas o Roberto idoso não volta mais, mas não importa, acho que a causa é importante, né? Eu sempre digo para elas, eu sendo vereadora ou estando dentro, eu vou olhar para vocês sempre com muito carinho e eu vou cumprir isso daí. Então, para mim, eu acho que eu vou lutar muito por elas, vou lutar pela criança e adolescente, mais cultura, mais lazer, educação, melhoria na educação. Enfim, vou cuidar das mulheres também que são vítimas de violência, também tenho um grande desejo de trabalhar nessa parte também, de ajudar. E eu, enquanto conselheira, pude ver de perto o que essas mulheres sofrem, né? Então, assim, é uma causa que eu também quero trabalhar bastante. E num todo, quero trabalhar para a população no todo, na segurança, na infraestrutura, fazer de fato o que vai ser o meu trabalho enquanto vereadora, se assim for. Assim, eu acho que eu admiro muito o Conselho Tutelar, sabe? É um órgão que, embora tenhamos aí nos últimos anos crescido muito o preconceito, até uma difamação por alguns governantes aí recente do órgão, né? Então acho que tentaram descredibilizar o Conselho Tutelar. E eu acho que isso é uma baita desumanização, sabe, com a nossa população, que é carente. E uma das coisas que eu ouvi bastante recentemente de algumas pessoas é que o Conselho Tutelar não tem estrutura, não é amparado. Então, por exemplo, os carros do Conselho Tutelar são sempre os mais sucateados, o prédio do Conselho Tutelar até então era sucateado. E assim, a gente
o Conselho Tutelar é um órgão que precisa de força para atuar, né? Força do poder público, tanto na questão estrutural, carro, prédios, bons salários, né? Equipamentos adequados. E assim, você como trabalhou lá, como vereador, o que você poderia fazer para melhorar o Conselho Tutelar? Ah, sim, é muito importante você falar sobre isso, Júnior. Acho que a estrutura material do Conselho Tutelar, tanto estrutural, como o prédio, como você falou, os carros. Eu tenho amigos lá, né? Tem o Nando lá, que é meu amigo, de vez em quando a gente conversa. Primeiro que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo, que deve ser custeado, isso é lei, deve ser custeado pela prefeitura, né? Pela gestão. Então, assim, eu soube realmente que houve algumas retaliações, porém, assim, o conselheiro, se ele fechar os olhos e não atuar, ele vai estar o quê? Prevaricando. Então, o colegiado é formado por 5. Se 2 entender que deve fiscalizar a prefeitura e notificar, encaminhar as denúncias para o Ministério Público, e 3 não, esses 2 ficam sem força. Então, assim, esses querem fazer o trabalho e os 3 não querem porque ou faz parte de um governo ou porque conhece um político e não quer fazer o que de fato tem que ser feito. Esse conselheiro, ele tem que ser cassado, porque ele está prevaricando. Uhum. Então, assim, primeiro eu tenho que analisar o cenário, verificar o que está de fato acontecendo e puxar o problema pela raiz, para daí eu tomar uma atitude. Visto que está acontecendo uma injustiça, que a prefeitura está se negando a cumprir com o que é de dever e papel deles, né? Que, inclusive, a prefeitura tem que custear os cursos de capacitação continuada. Artigo 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a prefeitura é obrigatória custear o Conselho Tutelar em vários aspectos. Não pode falhar, eles não podem criar uma lei para ir contra isso. E se os conselheiros que estiverem lá acatarem o que está sendo falado, de novo, eles estão prevaricando. Então, eles também têm que garantir os direitos ali dos conselheiros, do Conselho Tutelar do município. Então, eu não soube de fato que houve. Eu estava fora do município, estava trabalhando em São Paulo, morando aqui, trabalhando em São Paulo. Então, assim, nesse período, eu não soube de fato o que aconteceu, né? Então, eu não sei te dizer ao certo como foi a situação. Mas, assim, eu estive lá recentemente, o prédio foi reformado, parece que o carro também foi trocado. Então, acho que alguma coisa já mudou, já melhorou. Uhum. Mas eu não soube de fato o que aconteceu. E, claro, se eu estiver na Câmara enquanto vereadora, não somente o Conselho Tutelar, mas também o terceiro setor, que eu acho que tem que dar uma atenção maior, inclusive em relação ao repasse, porque isso daí tem que ser uma união de todos, né? Às vezes, o terceiro setor daqui, por exemplo, da zona... É óbvio que é muito diferente, né? A gente está falando de realidades diferentes. Nós estamos falando de um município hoje, Ferraz de Vasconcelos, que arrecada R$ 2.300 por pessoa ano. Enquanto outras cidades arrecadam mais de 5 mil por pessoa, 11, 7. Suzano, se não me engano, é 9 por pessoa. Pô, acho que é 7, se eu não me engano. Então, assim, a realidade de Ferraz de Vasconcelos é muito diferente de todas as cidades. Óbvio que a gente não tem que colocar isso como negativo e falar, vai ser isso e pronto. Mas é uma das coisas que eu vou brigar muito também, é o terceiro setor. Eu vou lutar para que seja melhor, para que tenha mais condições, mais repasses, para que as crianças sejam melhor atendidas. A parte do conselho, até que eu falo assim, não falo só de Ferraz, não. Eu falo do Brasil inteiro, sabe? Você vê, tipo assim, quando você vê um post no Instagram, alguém falando do Conselho Tutelar, os comentários esses conselheiros é tudo pilantra, não sabe trabalhar, só se vê falando mal, sabe? Sim. E eu não sei onde foi que a gente perdeu a mão de olhar com bons olhos pro Conselho Tutelar, sabe? Até como população mesmo. Mas assim, eu acho que... Nossa, meu. Como eu falei pra você, as pessoas vão pelo salário, pela política e pela causa. Vamos supor, eu tenho ali a dona Vilma, que não sabe mexer no computador, sempre foi dona de casa. Mas é uma senhora querida no bairro, que todo mundo gosta dela. O vereador olha pra ela e sinaliza, vai ser a dona Vilma. Fala pra mim, qual é o trabalho da dona Vilma lá no Conselho Tutelar? O que essa senhora vai conseguir entregar no Conselho Tutelar? Você acha que ela vai ser uma boa conselheira? Não vai. Ela não sabe digitar um ofício, ela não sabe... Lá, a gente dialoga com o promotor, com o juiz, a gente faz parte de audiência.
O conselheiro, ele faz parte de tudo isso, de verificação, de ir na casa das pessoas fazer a verificação, de dialogar, de ter bom senso. Não precisa ser professor, advogado, psicólogo. Você tem que ter bom senso e saber o que você está fazendo e fazer somente o que diz a lei. Então, na minha concepção, começa daqui, quando o candidato indica a dona Vilma para ser conselheira tutelar. E não é que a população tem preconceito, é que, de fato, os que... Não estou falando desse colegiado que está lá, mas é o que, de fato, que as pessoas entram lá e não faz o papel dela. Prevarica. O Júnior foi lá, tá com problema com a ex-esposa, mas o Júnior é meu amigo, eu vou favorecer ele. É assim que funciona. E não é isso o papel do conselho tutelar. Por isso que o conselheiro tutelar e o conselho tutelar em si cai no descrédito. Porque chega, às vezes, denúncia, o conselheiro não vai verificar. Terceiriza pro CREAS, terceiriza pro CAPES e assim por diante. E aí fala, mas o que o conselho tutelar faz? O conselho também fiscaliza, o conselho verifica, não investiga. Aí o conselho pega a demanda e começa a encaminhar para os setores responsáveis. O conselho requisita, não executa. O conselho pega a situação e distribui para a rede fazer o acompanhamento, porque o conselheiro não é técnico. Então chega para ele tem que distribuir, mas de maneira responsável, acompanhar aquela família, verificar se de fato a rede alcançou ela, visitar essa família. Você pega aquele caso para você e você acompanha até o final do seu mandato. E quem entrar depois de assumir sua pasta tem que continuar com aquela família. Então, às vezes, acontece muita irresponsabilidade. As pessoas chegam lá não sabendo o que é para fazer e não faz. E prevarica. E aí, às vezes, tem dois ali que sabem a situação e fica sofrendo porque fica ensinando o outro. Às vezes, assume o BO do outro. É cansativo para quem sabe. Porque você fica com toda aquela responsabilidade. Então, é por isso que o conselho tutelar cai no descrédito. Por conta dessas coisas. Aí você fala, mas Roberto, onde que você vai achar 5 pessoas capacitadas para ser conselheiros bons? Eu, por exemplo, não sabia, mas eu cheguei lá e fui buscar. Fui me inteirar, fui aprender. Eu posso falar para você com certeza que foi um dos melhores colegiados. Modéstia à parte. Mas eu falo com certeza. Foi um dos melhores colegiados. Que atuou com responsabilidade, com garra, com amor à causa, independente do salário. E eu tenho certeza, nós às vezes a gente não dormia, levava o trabalho para casa, ficava com o plantão, mas você acionava, o celular dormia do lado da escrivaninha, dormia ali, da cabeceira da cama. E eu tava sempre na rua de madrugada, não só eu com os meus amigos, porque de fato a gente fazia o nosso papel. Infelizmente essas coisas foram se perdendo, né? Renovou o colegiado, foram pessoas novas, e esse é um problema nacional, você falou muito bem. Nacional. É um problema nacional de Tinha que rever tudo isso, melhorar os critérios para a pessoa entrar ali, melhorar as regras, né, para que aquela pessoa entrar ali mais ou menos sabendo o que ela vai fazer. O CMDCA do município, nessa última eleição, eles criaram lá uma prova para testar a capacitação, eles dão um curso, é obrigatório, né, para ver como é que tá os candidatos, para inteirá-los das causas, de como agir lá dentro, mas ainda assim não é o suficiente. Você aprende diariamente, no dia a dia, a sua força de vontade e a sua garra. Mas se você entrar lá também e você não quiser, você não faz um bom trabalho. É isso. Só passa lá recebendo um bom salário e já era. Cara, tem uma pergunta aqui do Caco. Ele perguntou aqui. Pergunta sobre política de gênero. Política de gênero? A violência política de gênero pode ser caracterizada como todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político, impedir ou restringir seus acessos ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. Muito boa a pergunta. Cara. E aí, pode ser até você para explicar o que ele quer dizer com política de gênero. Então, a política de gênero, ao meu ver, o Caco quer falar... era aquilo que a gente estava conversando antes, sobre a gente estar inserida na política e não ser respeitada como deveria. E isso acontece muito, né, aqui no município. Foi como a gente falou, não sei se o Caco acompanhou, mas esse foi uma das nossas primeiras pautas, né? E assim, Roberta, até pra gente aprofundar um pouco mais nesse tópico,
e no tópico do terceiro setor, eu queria saber um pouco mais da sua caminhada. Aí você passou pelo conselho. Sim. A sua primeira profissão política ou não política foi dentro do conselho. Exatamente. Na verdade, assim, eu tenho administração, né? Trabalhei em algumas empresas na parte administrativa, RH. Fui gerente também na Farmácia Popular, na época da gestão Jorge Absalha, por 8 anos. E aí o Conselho Tutelar me trouxe essa cadeia foi uma das melhores experiências que eu tive, posso dizer, na área pública, né? E agora eu terminei um curso, uma faculdade agora de processos gerenciais e vou iniciar agora a gestão pública, que eu gosto bastante também. E é isso, essa é a minha caminhada. Aí no meio tempo fui mãe, fui esposa, né, como todo mundo. E é isso. Eu não fui mãe nem esposa. Todas as mulheres, né? Brincadeira. Mas vai ser pai. Talvez um dia. Ainda não. É isso aí. E assim, você saiu do setor público e trabalhou um tempo no privado? Trabalhei. O que você achou de diferente? Eu gosto muito da área privada também. Gosto bastante. Foi muito enriquecedor para mim, para o meu currículo. Sempre trabalhando como gerente, graças a Deus, sempre soube me colocar bem no mercado de trabalho. Não tenho dificuldades de estar no mercado de trabalho. E é isso. A única coisa ruim é estar longe, né? Por exemplo, sai às 7h30 da manhã, chegava às 8h30 da noite, aí não vê os filhos e tudo mais. E aí eu ficava vendo de longe, né? O trabalho sendo feito, a gestão trabalhando, eu acompanhava o trabalho da prefeita. E como eu gosto muito da política de resultado, eu queria fazer parte disso. Então, graças a Deus deu certo, aí a gente tá aí, né? Trabalhando juntas. E eu tenho certeza que a gente vai trabalhar muito mais, ainda vai fazer muito mais pela população. Eu sou muito a favor da política de resultado, sabe, Júnior? Aquela política que você chega lá e aplica e dá certo, e você vê executar, você executa, você faz parte das articulações. É isso que me move na política, assim. De fato, é isso que me move. E atualmente você trabalha com o quê? Hoje eu não estou na prefeitura, porque eu sou candidata, né? Uhum. Mas aí vamos ver o que vai acontecer o ano que vem. Vamos ver, mas eu trabalho de forma autônoma. Trabalha de forma autônoma? Vendas, E você é boa vendedora? Eu sou. Modéstia à parte, sim. Modéstia à parte, sim. O que você acha que faz um bom vendedor? Um bom vendedor? É. Eu acho que é dominar aquilo que ele está vendendo, para ele poder explicar, ter autonomia de explicar aquilo que ele está vendendo e citar ali os diferenciais e convencer o cliente de que aquele produto é melhor que o outro. Eu acho que é isso. E também esse contato, né? Saber ouvir. É super importante isso. Você ouvir o seu cliente, entender qual é a necessidade dele, o que de fato ele está procurando, para você poder alcançar o objetivo ali de inserir o seu produto nele, vender o seu produto para ele. Legal, cara. Acho que um gestor público tem que ser um bom vendedor, né? Exatamente. Porque você tem que saber se vender para pedir voto. Exatamente. Começa daí. Já pra você se eleger, tem que saber se vender para poder pedir vender sua imagem, vender né? a sua imagem, vender pro público. Eu não sei falar coisas que eu não fiz, assim, eu não sei inventar. Uhum. Eu sou isso aqui, sou transparente e graças a Deus eu consigo caminhar com esse meu jeito, assim. As pessoas olham, as pessoas veem o meu jeito, me conhece de criança e desde que eu tô inserida na área pública, eu sempre consegui ajudar muita gente, assim, né? Dar um norte. Então, é muito gostoso, é muito gratificante poder ajudar as pessoas nesse sentido. Roberta, você falou uma coisa que me deixou intrigado lá atrás. Você falou que na sua percepção, o governo Priscila é um dos melhores governos que a gente já teve na cidade. Você está inserida há muito tempo na política, tanto na parte técnica quanto na parte de bastidores, né? Sim. E aí eu queria que você falasse para mim assim, pô, Júnior, tivemos aí o governo Jorge 2, Piló, Zé, Priscila. Quando foi que a cidade deu uma alavancada, depois caiu, e agora a gente está aí caminhando para os próximos passos? A sua análise assim, da história da política da nossa cidade. A gente não tem uma história contínua, né? A gente não tem uma história de continuidade. Por exemplo, o Suzano
é o que é Suzano hoje, porque de outros governos já vieram fazendo um bom trabalho. Sim. E a gente vem bom trabalho, bom trabalho, bom trabalho. O Achiuchi que deu aquela alavancada na cidade. Sim. Ferraz a gente vem de bom trabalho, que é do bom muito altos e baixos, na minha percepção. E aí eu queria ouvir a sua opinião sobre essa história política recente da nossa cidade. Então, o Ferraz tem um grande histórico aí na política desde que emancipou, né? Em 53. Aí nós tivemos Makoto. O Makoto disse que foi um dos melhores prefeitos. Não acompanhei, né? Foi também um bom prefeito. Ouço falar bastante dele. Eu também ouço. Os tiozão gostam. A gente estuda um pouco aí, a gente acaba tendo esse conhecimento, né? O Dema foi um prefeito de uma gestão só. E aí depois também a gestão do Jorge. Eu acho que o Jorge foi muito bem. Ele trouxe muitos benefícios para a cidade. Na segunda gestão dele, no segundo mandato, eu acho que ele perdeu a mão. Mas ele foi um grande gestor, na minha opinião. Enquanto gestor, ele foi muito bom. Ele trouxe bastante benefícios, né? Eu pude acompanhar. Eu fiz parte desse governo. Aí depois veio o Filó, né? Que foi uma tragédia. Ficou 2 anos e aí logo se perdeu também. Dizem que o Filó era uma tragédia anunciada, né? É. Algumas pessoas dizem isso, cara. Eu não lembro porque eu não estava inserido nada na política nessa época. Eu lembro que eu ainda era do grupo do Jorge e eu recebi um convite para ir nos 45 do segundo tempo pro Filó. E eu não abandono o barco. Pode o barco afundar e voltar ali. Porque eu acho que lealdade você tem que ter na vida, né? E gratidão. Uhum. E aí eu não fui pro governo do Filó, né? E aí eu fui trabalhar, fui ter outros negócios, fui trabalhar com os meus negócios. E aí depois o Isidro ficou, né? Uhum. Que também não conseguiu alcançar muitos voos. Depois não conseguiu a reeleição. E aí ficou ele e o Jorge, a Elaine, né? Acho que era candidata na época. Elaine e Isidro. Uma coisa assim, doutora Elaine e Isidro. Acho que foi. Foi, não foi? Foi, aí veio o Zé Biruta nos 45 do segundo tempo, o Zé Biruta era a terceira via, né? Lembro que o Zé ficou com o grupo dele ali no Ipiranga e eles não tinham estrutura material, mas o Zé ele tinha credibilidade, né? Porque nós estamos numa cidade onde há muitos conservadores. Muitos conservadores. E as pessoas gostavam muito o quê? Da questão honesta do Zé. E também, assim, o Zé trouxe pavimentação para as vias. Eu lembro que minha rua era de asfalto. Então, ele trouxe um pouco de esperança para Ferraz. Ele foi um bom prefeito nos 2 mandatos. Dos 2 primeiros mandatos dele, ele conseguiu fazer bastante coisa pela cidade. Deu uma evoluída. Mas também o Zé não... Por exemplo, o Jorge Abissan, ele tinha aquela questão de trazer beleza para a cidade, de melhorar a estrutura. O Zé não tinha essa questão, não tinha essa vaidade, mas ele é uma pessoa, ele foi um gestor que cuidou bem dos cofres e tudo mais, né, assim. Administrador, né? Ele era um bom administrador. Aí depois veio a disputa da nossa prefeita, a Priscila, junto com o Dr. Rafu, né, que aí no final também a Priscila acabou ganhando o Rafu. Que era a terceira via também. Que era a terceira via, ela saiu com 2% de intenções, né, enquanto o Dr. Rafu tinha 30% de conhecimento. E aí o Dr. Rafu foi trabalhando, veio numa crescente, e aí a Priscila Gambale, junto com o grupo, conseguiu vencer nos 45 do segundo também. Aliás, eles falam que 1 semana antes já estava ganha a eleição, né? E eu fiz parte do grupo do Rafu, né? Trabalhei com ele também. E nós perdemos a eleição. Foi bem doloroso perder a eleição. Mas enfim. E então, quando eu falo que a Priscila, a prefeita, é um dos melhores mandatos, eu falo com certeza, pelo que eu vejo. Eu nunca estive num governo tão organizado. Um governo organizado, assim, respeitador, sabe assim, na qual a prefeita dialoga conosco de igual para igual, nos recebe, não atrasa, sabe? Existe um respeito para conosco, eu vejo também para com a população. E ela, o que ela fez nesses 4 anos? Ela pegou 14 projetos, 14 obras paradas e deu continuidade, né? Trouxe recursos do Estado, trouxe recursos de Brasília, e assim, do governo federal, e assim ela foi indo, foi galgando. Eu acredito que agora o segundo mandato, ela vai conseguir trazer novos projetos, vai conseguir melhorar, ampliar ainda mais o progresso da cidade. Eu acho que um governo só foi para ela colocar um pouco a casa em ordem. Uhum. E agora ela vai trazer grandes melhorias, né? A Priscila melhorou a saúde, né? Hoje você vai num posto de saúde, é como um consultório particular, praticamente.
O atendimento é excelente, eu posso falar porque eu uso. Minha família usa. Eu levo meus filhos, eu levo minha mãe. E eu adoro os atendimentos. Assim, eu agendo pela internet, eu mesmo vou lá, não demora muito, já tô passando com o médico, saio de lá, pego a receita, vou na farmácia, preciso marcar um exame, já deixo lá, né? Porque como é de responsabilidade do município, o atendimento primário e especialidades do estado, as pessoas às vezes falam assim, mas a saúde tá ruim. Não é que tá ruim. Tem que saber o que é responsabilidade do município e o que é responsabilidade do estado. Hoje, a prefeita colocou em ordem a saúde. Ela está trazendo agora o quê? Especialistas. Como ela já conseguiu melhorar alguma coisa, agora ela está trabalhando para trazer mais especialidades. Hoje a gente já tem neuroinfantil na cidade, coisa que não tinha. Aí vai trazer mais cardiologista, que também já tem, ortopedistas e assim por diante. E aí eu penso que agora, com a UPA que vai vir para Vila Margarida, vai melhorar ainda mais. Então, assim, esse segundo mandato, com certeza, vai ser melhor. Ela vai conseguir fazer grandes coisas, assim eu penso, assim espero. Assim esperamos. A cidade precisa dessas melhorias. A cidade precisa dessas melhorias. A cidade precisa dessas melhorias. Assim, eu sei que a gente não a gente está vivendo aí uma próxima etapa de polarização na cidade, né? Então a gente vai tentar a caminhada está se desenrolando para ser Priscila e Rafu novamente nessa disputa. Uhum. E assim, eu vi hoje um jornal da Gazeta Diária, Gazeta alguma coisa, onde a Priscila desponta, assim, disparadamente nas eleições, nas intenções de voto. 53% a 30% do Rafu. E tá, assim, bem disparado, o gráfico bem grandão, assim. Eu devia ter tirado uma foto, cara. Foi na casa da minha avó o jornal. Eu vi, sim, essa pesquisa. Você viu? Tive acesso. Eu vi no jornal lá, vi na casa da minha avó hoje, tava lá o jornalzinho lá, né? Beleza. E aí eu te pergunto, você que tá na rua, são duas coisas. Você tá na rua conversando com a população e Sim. tal. E aí, quais são as maiores dores que a população se queixa sempre quando você vai abordar alguém? O que as pessoas reclamam? Quais são as dores que eles sentem? Porque assim, eu sinto que as pessoas hoje em Ferraz tem duas reclamações que, na minha percepção, são primárias na boca da população. E eu acho que a segunda tá em primeiro, que é a segurança. Segurança nunca foi um assunto tão forte quanto agora. E aí eu vejo que a população sempre reclama de segurança. Tanto de segurança quanto saúde. Saúde antes era primeiro, hoje eu vejo que a segurança tomou essa dor. Mesmo com a prefeita tomando atitudes aí de câmeras, mesmo com o deputado fazendo vídeos falando que os índices numéricos de Ferraz estão melhores, a população continua se queixando de segurança. E aí, a pergunta que eu te faço são duas em uma. Qual que é a maior dor que a população se queixa pra você? E o que você tem sentido dessa polarização, Priscila e Rafu, nas ruas? Assim, recentemente eu estive, acho que na sexta, na quinta, eu conversando com alguns comerciantes, né? E, de fato, a segurança, ela é citada, mas é comprovadamente que aqui em Ferraz é muito menor o índice de violência do que de Suzano, de Poá e de Itaquá. E, realmente, as câmeras, a Guarda Civil tem feito um grande trabalho, tem atuado muito. Inclusive, tem inibido assaltos, carros que são roubados e vêm para o município, eles conseguem capturar. Eu acho que ela fez um grande avanço na questão da segurança, tem muito a melhorar, sim, mas eu acredito que nesse segundo mandato vai fortalecer ainda mais. Quanto à saúde, às vezes a gente pega uma pessoa, que nem eu peguei na semana passada, um comerciante, e fala, olha, eu não vou votar nela não, porque a saúde não vai bem, a minha esposa precisou, e para marcar um especialista demorou 5 anos, e não sei o quê. Eu falei, mas a sua esposa foi recentemente no posto de saúde? Se não me engano, era o CS2. Aí ele falou assim, não, porque agora ela trata no Luzia. Eu falei, então eu te convido a ir lá. Vou com o senhor ver como tá diferente. Eu posso falar porque eu passo, abri o celular para ele, mostrei como agenda. Então, às vezes a pessoa tem uma experiência ruim e não quer mais saber do posto de saúde, não quer mais saber da saúde pública do município. E ela ficou com aquela impressão, porque de fato esteve muito ruim, na qual também eu não queria nem utilizar, eu mesma. Então, assim, eu fiz esse convite para ele, expliquei para ele como é que está funcionando, como está diferente e tudo que as pessoas têm conseguido acessar. Mostrei para ele que naquele dia eu consegui marcar 4 exames de uma vez só. E mostrei, provei para ele e convidei ele para ir comigo.
Eu falei, se o senhor quiser, a gente pode visitar todos os postos. Tem postos que abrem de sábado, os postos ficam abertos até as 21 horas. O senhor sabia disso? Não, eu não sabia. Outro dia, um rapaz colocou num grupo aí que não tinha dipirona no posto. Impossível. Tem algumas pessoas que eu acompanho, tem alguns eleitores meus, que me mandou, foi no posto, e aí, foi bem atendida? Porque eu pergunto, né, faço esse feedback também com os meus eleitores. Foi bem atendida? Fui bem atendida. Consegui os medicamentos? Consegui. A pessoa me mandou a foto. Imediatamente joguei no grupo. Falei, impossível. A pessoa foi lá, pegou anti-inflamatório, pegou antibiótico, pegou analgésico. E ainda pegou fita para fazer curativo, pegou gases. O que o senhor está falando não procede. Essa história de que dipirona falta no posto é passado, é antigo, mudou, não tá mais assim. Aí a pessoa não falou mais nada no grupo. Mas eu também não fico debatendo, né? Porque o meu interesse maior não é o clã político, é a população. É o teste a teste com a população e o que elas querem, o que elas estão sentindo. Aí o comerciante também citou a questão da Zona Azul, porque se estendeu até lá em cima, na Avenida Brasil, e existe dificuldade para o cliente estacionar. Liguei para o secretário, está acontecendo isso, pode deixar que eu vou dar uma atenção. Também já tive um retorno positivo. Então, acho assim, que sem ser vereador, a gente já tem que ser o porta-voz. Se a gente tem abertura à máquina, por que não a gente ser o porta-voz e levar essa reclamação a quem há de direito para resolver? Ou, se não resolver, fazer do jeito, porque são coisas que é muito pessoais. Você também pega casos que é muito pessoais. E não tem como você mudar. Porque você está atendendo uma população, você está atendendo uma comunidade, você não está atendendo uma pessoa somente, uma questão pessoal. Então, eu acho assim, quando você quer cobrar e reivindicar alguma coisa, primeiro você toma conhecimento, vai estudar para depois você vir e reclamar. Penso eu. Eu acho que esse é o correto. Então, eu sempre coloco as pessoas para pensar e para fazer a verificação, para eu poder dialogar, né? Mas eu também sou muito aberta a críticas, conforme eu te falei. Conforme eu pego a crítica e já vou em cima. Mando mensagem na hora, a pessoa me atende, me responde. Ô, Roberto, pode deixar que a gente vai dar uma olhada. Você sabe que a gente está caminhando junto. O que a gente quer é melhoria. E o que a gente quer é uma população satisfeita. Então, ele me trouxe ali 2 demandas, certo? Na qual eu dei direção nas 2. E é isso que tem que ser feito. Daqui uns 3 dias eu vou voltar lá e eu quero saber o que aconteceu. Se ele foi no posto, se ele quer ir comigo, se o secretário respondeu ele, se ele foi lá, se deu uma solução. E é isso, eu acho que é isso que tem que ser feito. Cara, é muito importante você falar sobre esse acompanhamento que tem dado, né? Porque a população precisa desse acompanhamento, tanto no tete a tete, ali no 1 a 1, quanto de modo geral, né? E sobre a polarização, como que tem sido na rua? O pessoal comenta? Tipo, porque eu sei que você faz a sua caminhada pra pedir voto pra vereador. Sim. Né? Mas aí o pessoal comenta, pô, a Priscila, não sei o que, o Rafu, não sei o que e tal. Como é que tá essa questão na rua? Qual que é o termômetro? A popularidade da prefeita hoje é muito grande. O Dr. Rafu também tem bastante gente que gosta dele, né? Que é grata a ele. A gente ouve muito isso. Sou muito grata ao Dr. Rafu. Vou votar em você, mas não voto nela. Mas assim, porque existe uma história por trás, né? E quem é grato mesmo, né? E é isso, mas eu sinto uma grande preferência ainda para Priscila. Com certeza, pelo trabalho, pelo reflexo do trabalho que ela veio fazendo esses 4 anos. Favoreceu muito ela. Fortaleceu, mas por mérito dela, penso eu. Não é porque ela é mulher, porque ela é irmã do Rodrigo Gambale. Não, é mérito dela também. Muito. Entendeu? Muito mérito dela. E eu já vi gente falando que não gosta do Rodrigo, mas gosta dela. Ou seja, ela já tem a própria identidade, né? É difícil encontrar uma pessoa na rua. Eu não tenho razões pra puxar saco de ninguém. Mas é difícil encontrar uma pessoa na rua que fale que não goste dela. E todo mundo que conhece ela, que não conhecia e que conhece, fala como ela é humilde. Como ela é uma pessoa, gente da gente. E ela é essa pessoa. Né? Às vezes a gente marca uma reunião, vai pra casa da pessoa e fala, reunião na casa de quem? Fulana de tal. Eu conheço, estudei com ela. Porque ela é uma pessoa inserida em Ferraz. Ela é de Ferraz, nascida e criada aqui. A família dela também. Então ela conhece todo mundo. É raro ela não conhecer alguém, não conhecer a história de alguém, sabe? Assim. Então é difícil achar uma rejeição dela. Tô pra te falar que eu quase não acho a rejeição contra a Priscila. E como que foi pra você, Roberta? Sair dos bastidores e tá aqui
na frente das câmeras, tá? Na frente das câmeras da sua rede social, na rua, pedindo voto agora pra você e não pra outro candidato. Foi um grande desafio, Júnior. Pra mim tá sendo um grande desafio. Quem me conhece sabe que eu gosto de trabalhar nos bastidores. Mas o grupo pediu, o grupo precisava e eu precisava honrar o grupo também, né? Então, por isso que eu me coloquei à disposição para ser candidata e tô entregando o meu melhor. E aí, seja o que o público quiser, seja o que Deus quiser. Sempre Deus na frente. Mas assim, eu particularmente gosto dos bastidores. Tá nervosa? Um pouco. Com esse holofote? Tô bastante ansiosa. Assim, particularmente, eu sou tranquila, né? Mas assim, eu particularmente gosto de ficar mais quietinha na minha. Mas assim, se eu tô no propósito, eu quero alcançar a população e eu coloquei a minha cara, então eu acho justo eu estar aqui. Pra me colocar, pra me expor. Então eu acho que é justo eu estar aqui. Sim, muito bom, cara. Até pra gente partir pro nosso encerramento aqui, eu queria abrir um espaço pra você falar diretamente com a população sobre as suas ideias, seus projetos, suas propostas, o seu número de campanha, como que tem sido pra você encarar a galera agora, olho no olho e não pedir mais voto pros outros, assim, pra si mesmo. Acho que isso deve ser um desafio muito grande. Eu não sei como que seria se eu tivesse que pedir voto pra mim. A gente é bom em falar bem dos outros, né? Então, eu tô pra te falar que isso me inibiu um pouco, sabia? Mas assim, ao longo desses meses, a gente vem quebrando um pouco essa timidez e aprende a falar um pouco de si, porque a gente tá dentro de um objetivo, né? Agora, a população, o que espera de mim? Eu faço um bom trabalho enquanto vereadora, né? Eu sou do PSD, o meu número é 55013. Quero trabalhar para a população, fazer corretamente o trabalho de um vereador, o que tem que ser feito. Não vou prometer nada, simplesmente que vou cumprir meu papel, né? E dizer que eu vou ser uma vereadora acessível, uma pessoa na qual as pessoas vão ter proximidade, vão ter intimidade, e eu não vou fugir à luta. Entendeu? Eu não vou fugir à luta, não tenho uma bandeira específica na qual eu defendo, porque eu tenho que atuar em todas as áreas. Mas gosto muito da criança, do adolescente, dos idosos, gosto muito. Sou a favor de criar metas para acabar com a violência, tanto quanto a criança e adolescente, também quanto as mulheres. Enfim, vamos trabalhar aí para a evolução da cidade, junto com a nossa prefeita, se Deus quiser. Então é 55013. E 20 para o prefeito. E 20 para o prefeito. Dia 6 de outubro tá chegando. E eu conto com o voto de vocês, viu, gente? Tem uma moça que comentou aqui, Roberta, só pra gente encerrar mesmo. Ela comentou aqui, ó. Kelly Moura Neils. Kelly, obrigado pela sua audiência e seu comentário. Realmente esses dias não tinha dipirona no posto. Tinha antibiótico, mas não tinha dipirona no CDHU. Certo. Caracas. Às vezes é uma questão de logística também, né? Chega no almoxerifado e aí às vezes está distribuindo. Mas é raro acontecer, viu, Kelly? Mas obrigado pelo seu comentário, tá, Kelly? É muito importante. É importante esse feedback. Sinalizar esse tipo de coisa. E assim, Roberto. CDHU, né? CDHU. Depois você Qual falar foi com a o galera dia? lá. Falou? Não falou o dia. A gente vai fazer uma verificação. É isso aí, Roberto, tá? Kelly, obrigado obrigada pelo feedback. Tony Sombra comentou, o Carlos Camomose comentou bastante aí também, então obrigado aí pelos comentários. E, Roberto, obrigado a você por ter... Eu que agradeço. Por ter vindo bater esse papo, cedido a oportunidade, aceitado o meu convite. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada a todos que estiveram presentes, né, nos dando audiência, a minha equipe que está comigo e está sempre me dando força. Quero mandar um beijo para todos vocês. Obrigada mesmo pela força. É isso aí, Roberto, obrigado. E vocês fiquem atentos que daqui a pouco eu volto com mais podcast. E agora com um candidato lá de Poá, hein? Que vai falar um pouco da cidade de Poá aqui do lado. Você gosta de política? Até já que tem mais assunto.